Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Queridos, esse vídeo é diferente. Hoje eu quero passar um pouco da aula, né? Escola Bíblica Dominical, um pouco do estudo que houve hoje pela manhã. E teve uma parte que eu achei muito interessante. Eu espero que você tenha bastante proveito nesse estudo. A Escola Bíblica foi com o pastor Arlindo, teve a minha participação. Você não vai me ver, né? Mas teve a minha participação também. Amém? Então, bom estudo, tenha bastante proveito e espero ser de grande importância para a sua vida. Amém? Aonde as pessoas que não têm Deus olham para um lado e para o outro, não tem saída. Mas aquele que tem o diapasão de Cristo no seu ouvido. Aleluia, Jesus. Aquele que tem o selo da salvação, o diapasão, é um aparelho celeste no ouvido do que se converteu de fato a Cristo Jesus. Aleluia. Eles ouvirão o som da trombeta de Deus, a trombeta do arrebatamento. E eles olham para cima, porque a única saída é olhar para cima. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do seu povo. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro. Você está entendendo? Incapacidade do ser humano sair da situação. A trombeta toca e quem tem o diapasão de Deus no ouvido vai olhar para cima. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, Jesus. Da terra me tirará para viver no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de tudo, todo principado, poder, potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia. 1:21, versículo 21 da carta em estudo, do capítulo em estudo, capítulo 1, versículo 21. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nesta era, também no porvir. Ou seja, Cristo Jesus, ele foi feito nesta terra, se fez menor do que os anjos. Que é isso, pastor? Sim, menor do que os anjos, está na palavra de Deus. Por quê? Porque os anjos são de matéria celeste e eles não morrem. E Jesus foi feito nesta terra para morrer com uma natureza humana. Então foi menor do que os anjos. Mas suportando e cumprindo todo o seu ministério na terra. Ele passou pela cruz, morreu, foi sepultado e ele ressuscitou. E sendo ele ressuscitado, ele foi exaltado sobremaneira, que foi-lhe dado um nome acima de todo o nome que se nomeia. E foi-lhe dado novamente o poder acima de toda potestade. Ele tomou novamente, a sua possessão de antes. Observando assim, às vezes a gente fala a morte de Jesus, mas a morte de Jesus teve um propósito, né? Um propósito. Que foi uma morte substitutiva. Substitutiva. Eita, que nome difícil. Ou seja, a morte estava preparada para nós, mas Jesus nos substituiu nessa morte, né? Isso. Aleluia, Jesus. Nós estávamos... E é algo que vinha sendo anunciado desde lá do princípio. Nós vemos que lá em Gênesis 3,15 fala que esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma promessa implícita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ainda. Exatamente. Então a morte vicária significa morte substitutiva. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, na ideia de substituição, a essa transferência da culpa do pecado pela vítima é simbolizada pela imposição de mãos sobre a cabeça do animal. Antigamente eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal e aquele animal morria no lugar do pecador, né? Isso. Aí Jesus veio, substituiu esse animal e morreu em nosso lugar. Morreu. Agora não precisamos mais de animal, agora a morte é substitutiva. É só a gente lembrar, Cristo morreu por nós e pronto, Isso. Não precisa mais de sacrifício. Os sacerdotes faziam esse processo com um cordeiro, com um animal,
Só que no tempo de Jesus ele foi o sacerdote, o próprio sacerdote. O sacrifício. E o sacrifício. Jesus foi tudo isso. Ele foi o sacerdote e o sacrifício. Ele foi com seus próprios pés. É verdade. Os animais que morriam para cobrir o pecado das pessoas na antiga aliança, eles morriam inocentes. Jesus morreu na condição de inocente. Ele sabia por que estava morrendo, mas ele morreu na condição de inocente. Ele foi porque ele quis. E o interessante é que o sacrifício dos cordeiros já não estava mais tendo jeito, né? Não tinha mais eficácia. É tanto que o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Isso. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre si, sobre ele, a iniquidade de nós todos. De nós todos. Aleluia. Isso significa que os cordeiros já não... Eles tornaram aquele sacrifício, né, monótono, aqui, né? Como uma coisa banal. Eles tornaram aquele sacrifício como um rito religioso. Né? Ah, eu vou pecar e depois eu faço isso. Né? Eles criaram como um rito religioso. Então nós precisamos ter cuidado para os nossos cultos não se tornar um culto religioso. Né? Aí eu preciso fazer assim, tem bonitinho assim, porque tem alguém observando aqui. Mas muito mais do que qualquer um cabeção aqui da terra, aqui que está observando o nosso culto, é Deus. Então devemos cultuar a Deus na tua simplicidade, adorar a Deus, a tua expressão na simplicidade. Né? Não temos que ter a preocupação de organizar. Deus falou isso comigo aqui dentro de casa, a gente tentando organizar aqui uma live, né, num culto no lar. Aí eu falei, Deus me deu, eu falei para minha esposa, mas quem é mais importante? O culto, se a gente estiver preocupado em transmitir para que todo mundo veja que está bonitinho, e Deus, porque todos os cultos a gente não faz com esmero e bem organizado para Deus. Não é verdade? Então Deus é mais importante do que qualquer homem aqui na terra. Ou seja, o principal a aprovar o nosso culto é o próprio Deus, né? Isso. Porque o culto é para Ele, é isso que a gente tem que colocar na nossa mente. O culto é para Deus, então se é para Deus, Ele que deve receber esse culto. Exatamente. Louvado é o nome do Senhor. O culto é para Deus, não é, Senhor, nos dá um culto, não. Nós vamos cultuar a Deus, a gente tem que se esforçar para dar o melhor para Deus, né? Bem, tivemos aqui a lição de hoje, a lição de iluminação, né? A iluminação espiritual do crente. E domingo que vem teremos a lição de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lembrando que até o capítulo 3 nós vamos estudar doutrina bíblica para a igreja. A partir do capítulo 4, né, que são seis capítulos, aí nós vamos estudar a partir do capítulo 4 a parte prática desta carta. A carta aos Efésios, você pode estudar ela todinha, tem apenas 6 capítulos. Esses 3 primeiros capítulos é a parte doutrinária, os outros 3 últimos são a carta doutrinária, a carta prática, perdão. Lembrando que essa carta ela só contém 155 versículos, né? Dá para ler facilmente e ler e reler para a gente entender, porque ela é profunda, tem coisa significativa aqui, maravilhosa, que precisamos entender bem o significado. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença. Tivemos hoje uma presença significativa, um pouco mais, mas nós ainda aguardamos, né? Então é isso, gente. Esperamos que esse vídeo, essa aula tenha somado para o seu crescimento espiritual, amém? Deus abençoe a todos. Se gostou, compartilhe, deixe seu like. Fique na paz do Senhor Jesus, amém?